Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes, conosco a nossa intérprete, a Cláudia. E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre ondas. Objetivo: conhecer características das ondas como amplitude, comprimento, período e frequência. E aprender a calcular a velocidade, comprimento e frequência da onda. Isso mesmo, hoje tem cálculo na aula. Pega o seu caderno e vamos acompanhar lá, pessoal. Então vamos observar essa imagem. Você já ficou observando as ondas do mar? Ai, que delícia, né? Estamos todos aí aguardando as férias, né? Como que elas se formam? Como que formam essas ondas do mar? Então as ondas do mar, elas são formadas a partir da ação dos ventos, né? O conjunto aí da ação dos ventos que vão levando então essa água por diversas direções. E é por isso que forma, então, essas lindas ondas. Segundo a direção de propagação das ondas, elas são classificadas em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Pessoal, vamos cuidar com os nomes. Então, o próprio nome já dá ali pra gente uma resposta. Unidimensional, uni de 1, bidimensionais, bi de 2 e tridimensional, tri de 3, ok? Então vamos acompanhar. As ondas unidimensionais, ou seja, são as ondas que se propagam em apenas quantas direções? Uma direção apenas. Um exemplo, ondas em uma corda. Então se estivéssemos realizando um movimento aqui, né? Nessa corda, nós conseguimos verificar que ela vai apenas para uma direção. Ondas bidimensionais. Então, as ondas se propagam em quantas direções? Quantas? 2. Isso mesmo, 2 direções. Exemplo, né? A onda se propagando na superfície de um lago. Então, olha só, a gente consegue ver aqui a dispersão em 2 direções. E as ondas tridimensionais? Olha que imagem mais linda, né? Então, as ondas se propagam em todas as direções possíveis. Um exemplo de ondas tridimensionais são as ondas sonoras. Para conhecer melhor as ondas, é necessário analisar as suas principais características. Então, vamos falar neste momento, vamos conhecer a partir de agora amplitude, comprimento, período e também frequência. Então, nessa imagem aqui, o que nós temos? Então, nós temos a amplitude, aqui nós temos o meio, o centro. Então, a gente consegue, com esse centro, a gente consegue se localizar do que está acontecendo, ok? Então, do centro até aqui em cima, essa voltinha que é chamada de crista, olha cá, a gente tem o quê? A amplitude. Se for para cima, chama-se crista. Se for para baixo, nós chamamos de vale. Entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, então vale para baixo, crista para cima, nós temos o que chamamos de comprimento da onda. E a amplitude é entre a crista, né, e esse centro de referência, ou entre o vale e esse centro de referência. Vamos entender um a um. Amplitude. Então, o que corresponde à amplitude? Por que a gente estuda ela? Então, corresponde à altura da onda. E ela é marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto de equilíbrio é o ponto de repouso, o centro que a professora falou aqui, ó, o meio, ok? Então, a gente tem a crista, que indica aqui, ó, o ponto máximo dessa onda. Ou nós temos o vale. O vale representa, fala então do ponto mínimo. Então, para cima, crista, ponto máximo, ó, para cima.
Vale para baixo é o ponto mínimo. Desceu, ok? Fica fácil falando assim, né? Então, indica a quantidade de energia que essa onda está propagando. Então, amplitude corresponde ao quê? A altura da onda, ok? O comprimento da onda. O comprimento da onda ele é representado pela letra grega, que nós chamamos de lambda. Olha aqui o sinalzinho dela. Então, a gente escreve dessa forma, e o nome dela é lambda. Então, o comprimento da onda é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas, né? Ou seja, uma decorrente da outra. Então, aqui, lembrem-se, a parte de cima é crista, abaixo é vale. Então, o comprimento vai ser, né? A gente vai fazer a medição aqui da distância entre essas duas cristas ou entre esses dois vales. Então, isso que é o comprimento de onda. Análise entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Frequência. A frequência é representada pela letra F. O Fzinho aqui, ó, minúsculo. Corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. E a gente tem também o período. O período é representado pela letra T. T maiúsculo, ok? O período corresponde então o que, pessoal? T de tempo, de um comprimento de onda, ok? Então aqui a onda de alta frequência, olha só que bacana. E aqui a gente tem a representação de uma onda de baixa frequência, né? Ela é bem menor, mais curtinha. A outra a gente já consegue ver o movimento maior. Então, vamos à nossa primeira atividade. Observe a onda abaixo, as letras X e as letras Y. Correspondem a quais grandezas da onda? Então, observem a imagem e observem o que o problema está pedindo. Então, ele pede para que a gente identifique o que significa, né, essa letra X e o que significa a letra Y. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então, ele pediu para que a gente observasse essa imagem, que é uma imagem de uma onda, e que a gente dissesse o que significa, né? A letra X e a letra Y. Correspondente, então, quais as grandezas? Então, a letra X, aqui abaixo, ele está fazendo o quê? Ele está analisando o comprimento dessa onda. Então, nós falamos que para que a gente consiga analisar o comprimento da onda, é analisado o quê? Né? Duas ondas sucessivas. No caso aqui, a gente está falando de crista ou está falando de vale? Ah, estamos falando de vale, porque ele está pedindo aqui embaixo, então é o vale. E o Y, então ele está medindo ali, ó, daquela nossa referência do centro, né, até o quê? Até a crista. Então, aqui na letra Y, ele está falando sobre amplitude, ok, pessoal? Vamos lá. A velocidade de propagação com que uma crista ou um vale, a crista em cima, o vale embaixo, se movem, corresponde à velocidade de propagação da onda e depende somente do meio em que ele se encontra. Existe uma relação entre o comprimento de onda, olha o sinalzinho aqui, ó, lambda, e a frequência, aqui representado pela letra Fzinho, das ondas que se propagam em mesmo meio, isso é, a mesma velocidade, velocidade representada pelo V, ok? Então aqui a gente tem uma fórmula, isso mesmo, falei para pegarem os seus cadernos, anotem lá essa fórmula. Então aqui, o que significa, né? Então ele está falando da velocidade é igual o lambda vezes o quê? Vezes a frequência. Então, a velocidade, a gente vai ter sempre a unidade de medida, metros por segundo. Quando a gente está falando de lambda, então esse comprimento de onda, ele vai estar sempre a unidade de medida dele em metros. A frequência é uma coisinha que a gente chama de hertz. Já ouviram falar? Então, vamos anotar lá nos cadernos. Então, aqui ele pede nessa fórmula, né? A velocidade igual o lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Então, a relação entre período e frequência, o período é inverso da frequência. Aqui a gente tem mais uma fórmula, tempo. Então, Tzinho, tempo, igual a 1 dividido por F. F é frequência. Aqui a gente tem a fórmula da velocidade de propagação. Então, Vzinho, velocidade, igual a lambda dividido por tempo. Se a gente substituir o período pelo inverso da frequência, então a gente teria velocidade igual a lambda vezes frequência. Vamos praticar. Vem comigo. Uma fonte de ondas sonoras está imersa em água, emitindo ondas a uma frequência de 740 Hz. Então, a gente já tem a frequência, 740 Hz. Sabendo que o comprimento de onda das ondas produzidas pela fonte é de 200 centímetros. Opa, centímetros. Determine a velocidade de propagação das ondas sonoras na água. Sabendo que, olha que bacana, aqui ele já fez uma conversão. Nós falamos ali, né, que a gente precisava saber dessa fonte, a gente precisava em metros. Então, já foi convertido. Então, 200 metros igual 200 centímetros igual a 2 metros. Está convertido aí. Matemática básica, pessoal. Vamos estudar. Então, o lambda é igual a 2 metros e a frequência 740 Hz. Vamos colocar isso na fórmula. Ele pediu a velocidade. Velocidade, então, igual a lambda vezes frequência. Velocidade igual a 2 lambdas vezes frequência 740 Hz.
Nós chegamos então no resultado que a velocidade é de 1.480 metros por segundo. Nunca esqueçam as unidades de medida quando forem realizar os problemas, ok? Senão a resposta não fica correta e aí não vai dar certo, a professora vai descontar a nota de vocês. Vamos praticar agora, você aí de casa, vamos para a nossa segunda atividade. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 metros. Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Velocidade do som do ar, 340 metros por segundo. Então, o problema já trouxe ali, né, algumas informações. Então, vamos lá, um tempinho para vocês responderem.
Vamos lá, pessoal? Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, ele pede pra gente, ele fala aqui pra gente que o som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui um comprimento de onda de 17 metros. Sendo assim, ele pede para que a gente determine a frequência mínima, né, a mínima frequência capaz de ser percebido pelo ouvido humano, tendo como informação que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Então, se colocarmos isso na fórmula, lambda, 17 metros, velocidade igual a 340 metros por segundo. Então, velocidade igual a lambda vezes a frequência. 340 igual a 17 vezes a frequência que a gente precisa descobrir. Então, o primeiro passo foi colocar as informações dentro aqui, né, dessa continha. Só que ele está pedindo a frequência. Então, o que que a gente faz? Olha a matemática básica. Pega o F e vai isolar o F, que é o que a gente precisa descobrir. Quando a gente isola o F aqui, então, eu vou pegar o 340, em vez de multiplicar, eu vou dividir por 17. Eu inverti a conta aqui, pessoal, tá? Matemática. E nós chegamos, então, no resultado de que a frequência é igual a 20 o quê? 20 Hz. Nunca esqueçam as unidades de medida, ok? Então, neste vídeo, nós falamos sobre as características das ondas como amplitude, comprimento, período e frequência. E ainda realizamos cálculo da velocidade, comprimento e frequência da onda. Anotem bem aí todas essas informações para que vocês possam treinar mais em casa, tá? Matemática, essas continhas, a gente aprende e fica cada vez melhor quanto mais a gente treina. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Até breve!